Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. James Harper acreditava em apenas uma coisa: controle. O ambicioso diretor de uma agência de marketing em Chicago encarava cada dia como um desafio para dominar. Seus olhos atentos e incansáveis não deixavam escapar nada. Tudo tinha que ser perfeito, previsível sob sua autoridade. Naquela manhã, como em todas as outras, ele atravessou o saguão do prédio com uma segurança que intimidava quem estava ao seu redor. Anna Lewis, uma faxineira discreta e silenciosa, varria o chão com uma lentidão metódica. Seus movimentos eram precisos, quase cerimoniais, mas para James, eram a própria expressão da mediocridade. E sério, por que ela ainda está aqui? Murmurou para si mesmo, com um sorriso zombeteiro nos lábios. Ele gostava de se considerar superior, e tudo em Anna parecia reforçar sua arrogância. Ela nunca falava, nunca pedia nada, contentando-se com um sorriso educado durante as raras trocas de palavras. Esse sorriso, que James interpretava como submissão, era na verdade uma máscara. Uma máscara por trás da qual se escondia uma inteligência afiada e um passado que James nem sequer suspeitava. Naquele dia, ele não conseguiu se conter e fez um comentário sarcástico na frente de seus colegas. E olha só para ela. Parece que ela está fazendo balé com a vassoura. É fascinante, de verdade. Risos irromperam ao seu redor. Anna, entretanto, continuava varrendo, imóvel e silenciosa. Mas em seus olhos brilhava uma luz sutil, a de alguém que vê tudo, que se lembra de tudo e que espera o momento oportuno. James ainda não sabia que aquela simples zombaria marcaria o início de uma lição que ele jamais esqueceria. Pois por trás daquele sorriso aparentemente insignificante, Anna Lewis não era a mulher insignificante que ele acreditava ser. Ela possuía um passado, experiência e um poder silencioso que em breve desestabilizariam o equilíbrio de seu mundo perfeitamente controlado. No dia seguinte, aquela risada desdenhosa se transformaria em uma vertigem arrepiante. James descobriria que a mulher que ele havia humilhado não era apenas uma funcionária de escritório. Ela detinha as chaves de uma rede de influência e segredos cuja existência ele sequer imaginava. A simples faxineira havia se tornado um enigma perigoso, e James entenderia, tarde demais, que subestimar alguém pode ter um preço muito alto. James Harper entrou em seu escritório com ares de quem era dono do mundo. Seus olhos percorreram a sala como se quisessem se certificar de que tudo estava em ordem. Os funcionários estavam lá, cada um absorto em suas tarefas, e tudo parecia exatamente como ele gostava, previsível, tranquilo, controlado. Mas ele não pôde deixar de notar Anna Lewis. Ela empurrava seu carrinho de limpeza no saguão, seus movimentos precisos e metódicos. Para James, ela era uma presença insignificante, quase invisível. Ele se inclinou na direção da colega, um sorriso irônico brincando em seus lábios. Você a vê? Sempre lá. E sempre como se tivesse todo o tempo do mundo. Seu colega deu de ombros, divertido. James permitiu-se uma risada desdenhosa que considerou discreta. Gostava de acreditar que sua arrogância passava despercebida, que seu senso de superioridade era compartilhado apenas por ele e seu círculo íntimo. No entanto, ele não sabia que Anna podia vê-lo. Ela não olhava com ódio ou raiva. Não. Ela o observava atentamente, com a lucidez de quem entende tudo sem nunca precisar falar. Seus olhos calmos mas penetrantes pareciam ler cada pensamento de James, cada nuance de sua arrogância. James não conhecia o passado dela. Ele desconhecia que Anna havia sido chefe de segurança de uma multinacional, que havia lidado com arquivos confidenciais e protegido os segredos de figuras influentes em Chicago. Sua discrição não era uma fraqueza, era uma força. E o que James confundiu com submissão era, na realidade, mera prudência, uma estratégia silenciosa que ele jamais poderia ter previsto. Naquela manhã, James decidiu levar sua zombaria um passo adiante. Diante de alguns colegas, ele disparou. E olha só para ela. Parece que está dançando com a vassoura. Se ao menos ela pudesse aplicar essa mesma graça a outra coisa. Uma gargalhada irrompeu, e James sentiu-se satisfeito com seu humor cruel. Anna, porém, não reagiu. Continuou seu trabalho, a vassoura deslizando pelo chão com uma fluidez quase hipnótica. Mas em seus olhos residia um cálculo silencioso. Ela sabia que cada palavra dita por James seria registrada, cada gesto observado. E esperava o momento em que tudo se voltaria contra ele. Naquele dia, James achava que mandava no mundo, mas ele ainda não sabia que um único encontro, uma única pessoa, poderia destruir tudo o que ele pensava controlar. E Anna Lewis não era apenas uma faxineira.
Ela era uma força silenciosa, pronta para lembrar James de uma verdade que ele sempre subestimara: nunca julgue alguém pela primeira impressão. Na manhã seguinte, James Harper chegou ao escritório com a mesma confiança, pronto para assumir o controle do seu dia. Mas algo estava errado. Ana Lewis não estava lá para limpar o saguão. Um vazio sinistro parecia pairar no ar, como se o espaço que ela ocupava tivesse desaparecido. Intrigado, James se virou para seu assistente Mark Reynolds. E onde está a Ana? Ela não está trabalhando hoje? Mark deu de ombros com um sorriso irônico. Ela tem um encontro. Mas acho que você deveria investigar um pouco mais quem ela conhece. Essas palavras, inofensivas para Mark, atingiram James como um raio. Quem ela conhece? Pensou ele. A curiosidade o invadiu, misturada a uma inquietação que nunca havia sentido antes. Algumas horas depois, James recebeu uma ligação inesperada. A voz grave de um advogado ecoou em seu escritório. Sr. Harper, estou ligando a respeito da Sra. Ana Lewis. Parece que o senhor não sabe quem ela realmente é. O nome dessa mulher, a quem ele havia menosprezado no dia anterior, estava ligado a um passado que ele jamais poderia ter imaginado. Ana fora chefe de segurança de uma renomada multinacional, envolvida em projetos confidenciais que envolviam figuras influentes em Chicago. Ela tinha acesso a informações cuja existência James, com toda a sua posição e arrogância, jamais suspeitara. Um choque o dominou. O riso de ontem se transformou em uma vertigem gélida. A mulher que ele havia desdenhado como mera funcionária possuía uma rede de conhecimento e um poder silencioso capazes de mudar a vida de qualquer pessoa na empresa. O que ele interpretara como um sorriso simples e educado era, na realidade, o sinal de uma vigilância formidável. Pela primeira vez, James se sentiu vulnerável. O mundo, tão perfeitamente controlado, de repente parecia frágil e incerto. Cada gesto, cada palavra que ele havia dito no dia anterior carregava um peso que ele jamais imaginara. Ele acabará de perceber que subestimar Ana não fora apenas um erro, era um perigo potencial para si mesmo. Essa revelação marcou uma virada. Pela primeira vez, James viu Ana não como uma governanta, mas como alguém cuja inteligência, experiência e descrição superavam em muito as aparências. E no silêncio de seu escritório, ele compreendeu que o que acreditava ser um simples jogo de poder havia acabado de mudar, para sempre. Alguns dias depois, James Harper pensou ter retomado o controle de sua rotina. Mas o frágil equilíbrio que acreditava ter estabelecido foi brutalmente destruído. Um projeto importante no qual trabalhava há semanas estava comprometido. Documentos confidenciais circulavam em círculos desconhecidos. O pânico dominou. Como isso pôde acontecer? Enquanto ele buscava desesperadamente por respostas, a porta de seu escritório se abriu suavemente. Ana Lewis entrou, ainda vestindo seu uniforme de limpeza, vassoura na mão como se estivesse simplesmente realizando suas tarefas diárias. O senhor está procurando alguma coisa, Sr. Harper? Perguntou ela calmamente. Sua voz era neutra, quase gentil. Mas cada palavra parecia carregar peso, imbuída de uma autoridade silenciosa. James sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela mulher, a quem ele havia tratado com desprezo apenas alguns dias antes, sabia cada detalhe de sua vida profissional e potencialmente pessoal. Ana, como isso é possível? Ele gaguejou, incapaz de esconder sua angústia. Ela olhou-o diretamente nos olhos, sem sorrir. Às vezes, aquilo que consideramos insignificante é mais valioso do que qualquer coisa que consideremos poderosa. Essa frase simples, porém incisiva, ecoou em sua mente. James finalmente compreendeu a magnitude de seu erro. Ele acreditara que seu status e autoridade seriam suficientes para dominar os outros. Mas Ana acabará de lhe mostrar, sem violência, que o verdadeiro poder não reside em títulos ou cargos luxuosos, mas sim no conhecimento, na estratégia e na paciência. Os dias seguintes foram um pesadelo para James. Cada reunião, cada decisão, cada movimento que ele fazia parecia ser observado ou antecipado. Ana não precisava ameaçá-lo abertamente. Seu controle silencioso era suficiente para torná-lo vulnerável. A mulher que ele outrora desprezara se tornará a árbitra invisível de seus sucessos e fracassos. Pela primeira vez, James sentiu aquela mistura desconhecida de medo e respeito. A lição era clara. Subestimar alguém pode ser muito custoso, e quem ri hoje pode se ver humilhado amanhã. A reviravolta estava em curso. E James, apesar de toda a sua arrogância passada, agora tinha que aprender a navegar no mundo onde já não tinha o controle. Ana Lewis, a mulher que ele considerará insignificante, acabará de mudar a sua vida para sempre. James Harper jamais havia enfrentado tamanha humilhação. Todos os dias, sentia o peso de sua antiga arrogância sobre seus ombros.
Os documentos comprometidos, as reuniões sabotadas sem que ele entendesse exatamente como, tudo levou a uma conclusão. Ele havia subestimado gravemente Ana Lewis. Pela primeira vez, ele percebeu que respeito não era um luxo, mas uma necessidade. Decidiu se redimir, não com palavras, mas com ações. Aproximou-se de Ana com uma sinceridade que ela jamais ouvirá em sua voz. Ana, eu percebo agora que a julguei mal. E eu, James, ela interrompeu calmamente, este não é o momento para desculpas. Este é o momento de agir corretamente. Ela estabeleceu suas condições, mas elas eram justas. Transparência total. Cada decisão, cada documento, todas as informações precisavam ser compartilhadas. Reconhecimento de sua experiência. Suas habilidades e seu passado não podia mais ser ignorado. Respeito mútuo. Sem sarcasmo, sem zombaria, apenas uma colaboração honesta. James, humilde pela primeira vez em anos, aceitou. Ele compreendeu que a verdadeira liderança não reside na dominação, mas na capacidade de reconhecer o valor dos outros e aprender com eles. Nas semanas que se seguiram, a colaboração entre eles transformou a empresa. Graças à vigilância de Ana, problemas que poderiam ter custado milhões foram evitados. James começou a ver o mundo de forma diferente. Cada gesto de Ana, cada conselho que ela lhe dava, deixou de ser uma lembrança da humilhação passada e se tornou uma lição sobre o poder da competência e da discrição. Aos poucos, James sentiu um profundo respeito crescer dentro de si, um respeito que não se media por títulos ou cargos luxuosos, mas pelo reconhecimento do valor dos outros. Ele compreendeu que havia sido arrogante e que agora precisava reaprender a ouvir, observar e valorizar o que os outros tinham a oferecer. Ana, por sua vez, manteve sua calma habitual. Ela não precisava de glória nem de reconhecimento excessivo. Simplesmente sabia que seu papel era crucial e que sua influência discreta poderia mudar o rumo dos acontecimentos. James, o homem antes dominador e desdenhoso, finalmente entenderá que subestimar alguém poderia ter consequências desastrosas. A redenção de James não foi instantânea, mas estava apenas começando. E Ana, ao permanecer fiel a si mesma, mostrou que o verdadeiro poder reside naqueles que acreditamos serem invisíveis. Meses haviam se passado desde que James Harper aceitara a verdade sobre Ana Lewis. Sua arrogância dera lugar ao respeito, seu controle obsessivo à prudência e seu ego, antes invencível, à humildade. Mas mesmo com essa transformação interior, ele jamais esquecera a lição crucial: subestimar alguém pode ter um preço muito alto. Naquela manhã, como todos os dias, Ana entrou no saguão com seu carrinho de limpeza. Mas James não a via mais como a insignificante faxineira de quem zombara. Ele via uma mulher de força silenciosa, capaz de alterar as relações de poder sem jamais levantar a voz. Seus gestos, antes percebidos como simples e rotineiros, agora eram a marca da disciplina, da competência e de uma inteligência discreta. Ele aproximou-se dela com um respeito palpável. Ana, obrigada por tudo. Ela lhe dirigiu um sorriso simples que não demonstrava vaidade nem satisfação excessiva. Naquele sorriso, podia-se ler apenas a tranquila consciência de ter exercido seu poder sem jamais buscar os holofotes, simplesmente por meio da competência e da paciência. Ana continuou a trabalhar em silêncio, mas cada ação que tomava lembrava a James que ela possuía um poder que poucos conseguiam compreender. Ela controlava informações, dominava o ambiente ao seu redor e exercia uma influência sutil, porém formidável sobre aqueles que a rodeavam. Nunca precisou de títulos ou reconhecimento. Sua força residia em sua descrição e conhecimento especializado, em sua capacidade de transformar uma situação em vantagem sem jamais recorrer à agressão. James percebeu que sua transformação não era apenas profissional, era pessoal. Ele havia aprendido a ouvir, observar e respeitar aqueles que antes desprezava. O mundo não era mais um lugar para dominar, mas um espaço onde o respeito e a inteligência discreta eram mais valorizados do que a arrogância e as demonstrações ostensivas de poder. Enquanto observava Ana se afastar, vassoura na mão, James compreendeu uma verdade profunda e imutável. O verdadeiro poder não reside na hierarquia, na riqueza ou nos títulos, mas naqueles que acreditamos serem invisíveis. E Ana Lewis, a mulher por trás da máscara discreta, acabará de transformar sua vida e sua mente para sempre. O riso desdenhoso de James Harper do passado havia desaparecido. Em seu lugar, uma humildade recém-descoberta e um respeito genuíno haviam se enraizado. Ele agora sabia que as aparências podem enganar e que a verdadeira força pode ser encontrada onde menos se espera. Ana, fiel a si mesma, continuou seu trabalho. E nessa rotina silenciosa seu poder permanecia intacto, invisível porém irresistível.
A faxineira não era o que James pensava que ela fosse. Ela era muito mais do que isso. E no coração de James a lição estava completa. Nunca julgue pelas primeiras impressões, nunca despreze os discretos. Pois o mundo muitas vezes pertence àqueles que acreditamos serem invisíveis.